falar, fazer uma live. Estamos entrando. O Carlos diz uma live boa, uma live curta que seja objetiva, né? E aí, então, as pessoas estão até cansadas de muita live, então tem que ser objetiva. A gente está em torno de 1 hora, mais ou menos, aí, o máximo 1 hora, porque para cada um fazer um comentário, uma rodada inicial, e aí a gente vai discutindo um pouquinho, tá bom? Boa noite. Estamos ao vivo agora no Facebook, vamos subir daqui a pouco no YouTube também. Boa noite a todos. Acho que é só aguardar um pouquinho, né? Só para poder as pessoas começarem a chegar. E aí, enquanto as pessoas não chegam, estão aguardando aqui, falar desse projeto aqui na Câmara Municipal. Estou aqui ainda na Câmara Municipal, acabou a sessão agora há pouco, e foi votado aí um projeto de auxílio emergencial, né? Nesse momento aqui da pandemia. Na verdade, a gente vem... Eu mesmo já protocolei projetos de auxílio emergencial para várias categorias, para a população, para as pessoas em situação de rua, em vários momentos. E o prefeito aqui, ele, no tempo todo, desde abril, ele vem bloqueando todos os projetos nesse sentido. Todos os projetos, tanto os meus, que eu apresentei, como de outros vereadores, do Suplicy, de todos. E aí, como está chegando a eleição, ele resolveu se dar uma de bonzinho e colocar um projeto de um abono emergencial. E aí nós fizemos a intervenção, uma discussão, coloquei emendas aqui, o Conselho de Inclusão Escolar aqui da Câmara Municipal do Mandato discutiu uma emenda para... eles tinham o auxílio emergencial para todas as pessoas, mas esqueceram das pessoas com deficiência. E aí o Conselho de Inclusão propôs aqui no mandato uma emenda, colocamos uma emenda dentro desse projeto geral, garantindo uma majoração de 100% do auxílio emergencial para as famílias que têm a pessoa com deficiência. Então, e foi aprovado uma grande vitória aí do Conselho de Inclusão Escolar, que tem discutido várias pautas aqui no nosso mandato, na Câmara Municipal. Então, conseguimos colocar... O projeto não é o projeto ideal, está longe de ser o ideal, mas ele concede esse abono emergencial. As pessoas estão precisando muito, muitas pessoas precisando, e poderia ser mais, né? A Prefeitura de São Paulo tem 17 bilhões de reais em caixa, e um projeto desse aqui não consome nem 500 milhões de reais. É um absurdo que a Prefeitura feche os olhos para a população que mais precisa, né? É um projeto eleitoreiro e que não dá nem o valor que dê condições para a pessoa sobreviver, mas conseguimos fazer essa luta, esse enfrentamento e também estender para que todas as pessoas, independentemente da idade, porque o projeto inicial do governo, ele só falava das pessoas a partir dos 18 anos, esquecia as nossas crianças. Nossas crianças ficaram a parte desse projeto e conseguimos tirar esse limite de idade. Então, conseguimos 2 vitórias, né? Incluir todas as crianças e incluir as pessoas com deficiência. Mas, então, vamos começar a nossa live dessa noite aqui. E falando, nossa live de hoje é em defesa do concurso público, em defesa da nomeação, né, de todos os aprovados aqui nos concursos públicos aqui. São vários concursos em andamento, que tem as pessoas aprovadas, concursos, as pessoas fizeram concurso, no orçamento a gente tinha dotação orçamentária para nomeação de todos os aprovados, e o que a gente vê é que essa administração do prefeito Bruno Covas tem preterido a nomeação dos aprovados em detrimento aí da contratação, né, de pessoas, de apadrinhados políticos, de comissionados para exercer funções que são de cargos efetivos. Então, temos cargos de APPGG, analista de políticas públicas e gestão governamental. Nós temos o AMCI, que é o Auditor Municipal de Controle Interno. Nós temos o analista de planejamento e desenvolvimento organizacional, que é o APDO. Nós temos também o QAG, né, que são os quadros de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia, são nível superior. Nós temos também os cargos de AGPP, que é assistente de gestão de políticas públicas. Então, são todos esses cargos, pessoas passaram no concurso, e ao invés de nomear os aprovados, o prefeito faz a contratação. Então, a gente vai ouvir um pouquinho de vocês, como está o andamento. E nós temos aqui hoje a Débora Raalda, que é de APPG, temos o Fábio Elias, que é a AMCI, temos o Felipe Nakamura, que é de APDO,
temos o Tadeu Botti, que é de QAG, e tem a Juliana, que é de AGPP, além da nossa colega a Heloísa Silva, né, que é advogada, que está muito por dentro do que está acontecendo, né? Inclusive tem um caso para contar que acho que é de AGPP, né, Luísa, que tem uma decisão favorável que abre um precedente muito grande para que as outras lutas sejam enfrentadas aqui. E temos também nosso professor presente nas nossas lives, o professor e deputado Carlos Janazzi, que faz na Assembleia Legislativa uma defesa dos concursos públicos, do serviço público no âmbito estadual, foi vereador aqui na cidade de São Paulo e tinha, como é servidor público também municipal, faz essa luta, sempre fez na Câmara Municipal em defesa do concurso público, dos serviços públicos e tem feito esse trabalho também na Assembleia Legislativa no âmbito estadual, né? Porque o governador Dória também nessa linha, não só o Dória, mas os governos que se passaram por aqui, o deputado Carlos Janazzi está lá já no 4º mandato, fazendo enfrentamento a essa administração tucana que está aí e que tem uma política do Estado mínimo, da desvalorização dos serviços públicos, né, dos servidores públicos. Então, nós, como o Carlos está de uma agenda para outra, está saindo da Assembleia para ir para outra agenda, para outra, as lutas são grandes. Eu gostaria de começar, Carlos, eu sei que você está no trânsito, eu gostaria de passar para que você pudesse fazer uma saudação inicial para que a gente possa depois, os outros colegas aqui poderem falar, mas da sua experiência também, da sua luta em defesa do serviço público. Olha, boa noite, Celso, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a live, essa roda de conversa, sobretudo os nossos colegas que foram aprovados, que estão participando agora da live também, que farão intervenções. Parabéns por vocês terem sido aprovados nos concursos que vocês prestaram. E dizer o seguinte: primeiro, Celso, também te parabenizar, porque você aprovou essa emenda que virou lei no auxílio emergencial. Você conseguiu, aí na Câmara Municipal, aprovar uma proposta importante. Eu sei que você que apresentou essa emenda, que agora virou lei, incluindo na renda emergencial as pessoas com deficiência. E você ainda dobrou o valor. Essas pessoas não vão receber R$100, mas R$200. Então, isso não é qualquer coisa. Num momento como esse, crise, que o governo não ia pagar nada, você conseguir incluir pessoas que estavam excluídas. O governo exclui vários setores da sociedade, vários segmentos, e você conseguiu, como você tem uma militância nessa área, inclusive no seu mandato tem até um conselho de inclusão, você conseguiu aprovar essa emenda que vira lei agora na prefeitura, e que é um exemplo para outros municípios e até para o estado que nem tem renda emergencial. Estou tentando aprovar aqui, também está difícil. Dória não aprovou nada. E o Bruno Covas só aprovou porque a eleição ele quer se promover. Mas você foi certeiro aí na sua ação, na sua emenda, que já emplacou essa emenda. Parabéns. É a segunda aprovação que você faz nessa área de pessoas com deficiência. A outra foi, a primeira foi em relação à licença paternidade para os pais de crianças que nascem com deficiência, né? Essa licença de 3 meses também é algo inédito e é uma referência para todo o Brasil. Então, parabéns pelas 2 aprovações. Mas Carlos, hoje, e tem mais uma que é parcial ainda, que foi na primeira votação, que é o número de alunos por sala de aula, com alunos com sala com deficiência, aluno com deficiência. Que é um projeto de lei importante também. Então, é importante essa contribuição que você está dando. E quero dizer o seguinte: olha, que vocês foram aprovados nos concursos. Esses concursos, eles foram aprovados pela Câmara Municipal. Eles só foram realizados porque o Executivo enviou os projetos para a Câmara Municipal. A Câmara aprovou, virou lei com dotação orçamentária, como disse o vereador Celso Janazzi. Existem as vagas e o governo não chama. Isso se chama improbidade administrativa. E se o governo não fizer a chamada, ele tem que ser processado, tem que ser criminalizado nesse sentido. Então, por isso que é muito importante acionar o Ministério Público, já está acionado, na verdade, vocês já fizeram isso, mas essa pressão é fundamental, a pressão judicial,
agora, num primeiro momento, via Ministério Público. O MP tem cumprido esse papel de pressão também, porque a lei foi aprovado, o projeto, o próprio Executivo sancionou, tem dotação orçamentária, tem recursos, tem vagas, tem pessoas aprovadas. Então, é pura improbidade administrativa. A gente não pode permitir que a prefeitura não chame os aprovados, porque ela está, na verdade, Celso, antecipando a reforma administrativa do Bolsonaro, que vai acabar com... Não vai ter mais concurso público no Brasil, essa é a verdade, a não ser para as carreiras de Estado, magistratura, promotoria, para auditores fiscais. Agora, eles vão evitar ao máximo os outros concursos se a reforma for aprovada. Tomara que não, nós vamos lutar para derrotar essa reforma administrativa que acaba com o concurso, que acaba com a estabilidade no emprego, né? E há já uma grande preocupação dos servidores da Ativa, porque tem informações de que o governo pretende, sim, apresentar emendas à PEC que está circulando, estendendo esses ataques aos servidores já da Ativa, não só para os novos, isso é perigoso demais, né? Então, tem toda uma mobilização das entidades que nós estamos participando e acompanhando com lupa a luta contra a reforma administrativa, que vai aparelhar o Estado, as prefeituras, o governo federal, com os cargos de confiança, com as pessoas indicadas. O servidor vai perder a autonomia. Então, por isso que o concurso é importante, e vocês prestaram o concurso, vocês têm o direito de assumir, e essa vai ser a nossa luta. Pressão total, vamos acionando o Tribunal de Contas, acionando o Ministério Público, as comissões permanentes da Câmara. É uma luta que eu faço também aqui na Assembleia Legislativa, com vários setores da administração estadual. Nós tivemos vários concursos também que não são chamados. Alguns nós conseguimos, algumas chamadas por conta da mobilização, como vocês estão fazendo. A live é importante, essa live de hoje é um instrumento de pressão, de luta e sobretudo, para dar visibilidade ao que está acontecendo na cidade, porque a imprensa não fala, a imprensa também não defende os servidores, a imprensa ela sataniza, demoniza os servidores públicos, ela é a favor dessa reforma da Previdência. Previdência não, da Previdência também ela foi, né? Mas da reforma administrativa, a imprensa dá apoio nos seus editoriais, da Folha, do Estadão, da Veja, de todas esses órgãos, todos os órgãos de imprensa, a Rede Globo, eles adoram atacar os servidores. Então, pessoal, vamos continuar a luta. Aí vocês estão aí com um movimento forte, junto com o vereador Celso Janazzi, que já tem experiência, já tem feito essa luta com várias categorias profissionais. Eu só quero manifestar o meu total apoio a vocês, viu? Contem com o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa para fortalecer a luta, a pressão. Nós vamos continuar pressionando o prefeito, os secretários, vamos acompanhar o trabalho do Ministério Público e também do Tribunal de Contas para exigir que haja imediata chamada. Eu peço desculpas que eu não vou poder continuar, que eu estou indo para outra agenda, Celso, e estou no trânsito, eu parei para falar com vocês. Houve um imprevisto hoje na agenda, na Assembleia Legislativa, então eu tive que modificar a agenda, por isso que eu não posso ficar mais tempo, mas o que vocês decidirem, a nossa assessoria vai estar acompanhando, o que vocês decidirem, a gente vai ajudar e vai pressionar junto com vocês. Tá bom? Muito obrigado, Celso. Obrigado a todos os participantes da live. Um abraço. Obrigado, Carlos. Também que está aí operando. Você falou dos ataques ao serviço público no nível estadual. Nós acompanhamos a sua luta, obstrução contra o PL 529, que destruiu, na verdade, né? Ia ser pior, mas vocês fizeram a intervenção aí com o mandato fazendo a resistência, conseguiram tirar algumas entidades, mas um grande ataque aos serviços públicos também no nível estadual, esse PL 529. Então, parabenizá-lo aí também pela luta e conseguiram vitórias, né? Retirada das universidades, alguns pontos, né, do projeto, que é um projeto... Do Oncocentro, da FURP, do ITESP, mas, infelizmente, o projeto foi aprovado com mais de 500 maldades contra a população. Mas agora nós estamos indo para a Justiça, nós vamos entrar com a ADIM, vamos para o TJ, para o Supremo, vamos judicializar essa questão. Tá ótimo. Obrigado, Carlos. Obrigado aí pela participação. Obrigado, gente. Um abraço. Servidores.
Um abraço. Então, agora eu gostaria de passar, então cada um vai poder falar um pouco aqui, em torno de uns 5, 7 minutos. Vou passar para a Débora Raal, que é da carreira de APPGG. Até um nome difícil de falar, né, Débora? Mas uma carreira muito importante aqui na Prefeitura de São Paulo, que tem colaborado muito, que foi criada recentemente, e tem uma contribuição muito grande na formulação de verdade de políticas públicas que está faltando na cidade de São Paulo. E a gente faz esse debate, acusa aqui na Câmara Municipal, denuncia que faltam políticas públicas, e nós temos servidores preparadíssimos, né? Pessoas preparadíssimas para assumir os cargos aqui. Então, deixa eu passar para a Débora. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Celso. Obrigada, Carlos, por ter participado aí, por ter começado a nossa live. Sim, apesar do nome ser bastante difícil, várias siglas, né? É um cargo muito importante, é um cargo que cria política pública, que implementa política pública, que formula política pública. Então, é um cargo essencial, é um cargo de função de Estado também, assim como todos os cargos, né, necessários por um funcionamento do Estado. E foi um cargo que foi criado em 2014, se eu não me engano, a lei é de 2013, chegou a ser aprovada, ali demorou um pouquinho para aprovar, o concurso saiu em 2015, foi um concurso super concorrido, foi um concurso que teve pelo menos, acho que 25 mil pessoas para concorrer, concorrendo essas 200 vagas, eram 200 vagas, são 200 vagas, então daria mais ou menos uma média de 90 candidatos por vaga. Foi um concurso super concorrido, as pessoas são muito qualificadas para esse cargo. Foram três fases de concurso, então teve a primeira fase, que foi objetiva, a segunda dissertativa, a terceira análise de título, avaliação de título. Depois a gente teve um curso de formação, que foi uma loucura, foram 15 dias de curso de formação, período integral, manhã, tarde e noite, até mais do que integral, inclusive, é uma questão muito que precisa ser falada, essa questão do curso de formação, porque, primeiro, que muitas pessoas que foram aprovadas, né, porque a gente cada fase foi uma fase eliminatória, né, então só passava para a próxima fase quem passou. Então, quando chegou ali no curso de formação, era certo que a gente seria nomeado, inclusive até com promessas de prefeito, foto com prefeito, aquela coisa toda. E então muitas pessoas acabaram pedindo demissão para participar desse curso de formação. Então foi um concurso muito sério, né? Que nós candidatos, a gente ficou pelo menos uns 6, 7 meses à disposição desse concurso, porque de fato foi muito difícil. Eis que a gente passou, eis que, enfim, o concurso foi homologado e a prefeitura não chamou. Então, chamou, parece que 30%, 40% no máximo dessas 200 vagas, e os demais a prefeitura não chamou, mudou o governo e não chamou. Mas o que eu acho, assim, eu acho que essa live, pelo menos a minha participação aqui, é mais para chamar para o debate público mesmo, o que não só por si, não só o não chamamento, né, a não nomeação da gente, mas a ideia do que está sendo construído como sociedade, como modelo de Estado, né? Esse é o ponto, acho que é isso que deve ser discutido, né? Que tem dinheiro na prefeitura, a gente sabe que tinha orçamento lá em 2015, quando saiu o concurso, que tem toda essa questão jurisprudencial de que a gente tem direito a ser chamado, isso é fato, acho que e essas questões eu acho que já estão um pouco superadas, né? Eu acho que isso vai ser discutido lá em TCM, em Ministério Público, que vocês, né, o gabinete de vocês fizeram um excelente trabalho, uma excelente luta nesse sentido, mas agora é isso, é chamar para o que está acontecendo, a gente está e o judiciário, de uma certa forma, também, né? Porque o judiciário vem. Boa parte aqui também entrou com essa ação, até tomar cuidado com o meu tempo, né? Tá tudo bem aí com o tempo? Tá, já vou encerrar. Mas que o judiciário, de uma certa forma, também está nessa, né? A gente fica, o judiciário esperando uma crise para chamar de sua, a prefeitura também, para não nomear,
aquela situação. Primeiro, no nosso processo, já teve desculpa de greve de caminhoneiro para não chamar concursado, já teve desculpa de crise, de situação fiscal do Rio de Janeiro para não chamar a gente, e tudo isso em ata, né? Tudo isso em ata da GEOF. Inclusive, até aguardando a reforma administrativa, isso também está pautado em ata. Então, assim, é a ideia de modelo mesmo. Eles querem esse modelo de Estado, essa ideia de Estado mínimo, que é uma bizarrice, inclusive até a própria Covid, se a gente pode levar alguma coisa de aprendizado da Covid, a importância do Estado, né? Sem o Estado, não tem educação, não tem saúde, não tem nada, não tem política pública, não tem nada, não tem gestão, não tem nada. Eu acho que pelo menos, eu acho que é isso que a gente tem que trazer para a população entender também, né? E tirar essa capa de demonização de funcionário público, de servidor que é mamar na teta do Estado, é um discurso assim que, enfim, a gente precisa bater nisso. É isso. Como introdução, é isso. Tá ótimo, Débora. E você falou muito bem, você colocou muito bem que a gente tem que dialogar com a população, mostrar que Exato. é o serviço público, através dos servidores públicos, que implementa a política pública, né? Então, se não tiver servidor público, se não tiver política pública, quem sofre é a população, e a população mais carente, que é mais vulnerabilizada, né? Que o serviço público, quem combate as desigualdades é o serviço público, não é a iniciativa privada. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas, porque se destruir o serviço público com emenda, com reforma administrativa, com não nomeação dos aprovados, quem sofre é a população. Então, Exato. Até mesmo só aproveitar um gancho, até mesmo a própria estabilidade, como o próprio Carlos falou, agora essa discussão de estabilidade, a estabilidade é uma garantia para a sociedade, né? É para a sociedade, não é para o servidor. Então, é isso, a gente tem que trazer a sociedade para a gente, porque a imprensa está aí, falando mesmo que servidor é isso, servidor é aquilo, que Estado inchado, enfim, a gente tem que mostrar que não é isso. É isso, obrigada. E mostrar que, assim, só complementando, você falou de recurso, a prefeitura tem 17 bilhões em caixa, né? Tem recurso, tem um orçamento de 70 bilhões, então tem dinheiro. Não nomeia, é por falta do interesse mesmo, de interesse, né? Porque dentro dos cargos aqui a gente tem servidores públicos que podem fazer controle, fazer políticas públicas, e a gente vai vendo que tem a administração tem medo de nomeação de concursados, de pessoas que têm independência, né, para poder até, inclusive, denunciar. Deixa eu passar, então, para o Fábio Elias, que é da carreira de AMCI, que é Auditor Municipal de Controle Interno. Fábio, com a palavra. Boa noite, Excelência. Muito obrigado pela oportunidade. E eu quero aproveitar e agradecer pelas ações específicas que a Vossa Excelência vem direcionando, especialmente no específico das nossas carreiras. Nós só conseguimos chegar hoje, ter o inquérito civil através do Ministério Público e ter a admissibilidade da representação diante do Tribunal de Contas dessa montanha de inconstitucionalidade que nós estamos tendo dentro da Prefeitura, através de Vossa Excelência. Tá? Excelência, o último discurso, eu vou tentar deixar um pouco de lado a parte técnica, em pese ela ser bastante importante, porque, para mim, essa questão toda está um pouco superada no seguinte sentido. O Ministério Público, os órgãos de controle já corroboraram fortemente que a preterição existe. E desde agora, o Ministério Público já instaurou um inquérito, uma ação civil pública ano passado, no caso dos analistas de assistente social. O Tribunal de Contas, por 2 anos consecutivos, já emitiu relatórios anuais comprovando preterição de carreiras de gestão operacional. A gente tem um órgão de controle, para que talvez a sociedade não conheça tanto, mas a Controladoria Geral, que é o órgão para o qual eu prestei o concurso, que é mais conhecido como combate da corrupção, mas está focado fortemente dentro das políticas públicas, através da carreira de auditor municipal de controle interno, junto com a carreira dos APPGs. A gente sabe que a realidade da controladoria hoje é ser ocupada por comissionados, um órgão de controle, onde você encontra diversos comissionados exercendo atividades de auditores e mesmo de APPGs. Tá? Essa parte técnica, para mim, está um pouco superada, porque ela já está sendo discutida nas instâncias cabíveis, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público e até mesmo dentro do Legislativo.
No que tange necessariamente na verdade, eu estou aqui mais para fazer um apelo a Vossa Excelência. Nós já passamos aqui 4 anos aguardando essa nomeação. As carreiras de gestão operacional, onde incluímos a GPP, a PDO e os QAGs, que são os engenheiros, estão sendo preteridos. E as carreiras de gestão governamental, que são os APPGGs e os auditores municipais de controle interno, também estão sendo preteridos. Então, o governo está atingindo exatamente o ponto fundamental para você trazer efetividade e eficácia das políticas públicas. Que busca atuar de maneira firme dentro da gestão pública, que são os APPGs e MCI, e aqueles que dão suporte a isso, que são os AGPPs, os APDOs e os QAGs. Mas, mais do que isso, a gente já sabe, para mim já está exaurida a situação técnica, é um apelo que eu faço a Vossa Excelência. A gente está passando por um período, a gente vai entrar num período conturbado, que é a questão das eleições. Tá? Eleição, a gente sabe como começa, não sabe como termina, apesar de existirem as pesquisas eleitorais. Eu vejo que existem muitas ações dentro do Legislativo, mas me perdoe se eu estou equivocado, mas elas parecem um pouco assim, individuais. Me parece que, às vezes, carece uma certa articulação dentro do Legislativo que se foque um pouco mais no que realmente, eu pessoalmente acredito, é uma pressão mais forte dentro do Executivo. O Executivo está se sentindo um pouco incomodado. Porém, eu não vejo que ele está se intimidando demais. Um exemplo disso, o ano que vem, pelo PLOA foi encaminhado este ano sem nenhuma proposta de fixação de despesa para a nomeação das carreiras que estão sendo discutidas aqui. Então, o ano que vem não vai ter dotação orçamentária para nomeação alguma. Ou seja, eles não se intimidaram ainda, apesar de se sentir incomodado, com toda essa pressão. Então, assim, o que eu vejo é uma necessidade de um aumento de pressão dentro do Executivo, de maneira que eles se sintam o mais forte possível intimidados, a ponto de dizer, olha, vamos ter que resolver esse problema, porque tem uma montanha de inconstitucionalidade aqui. E de que maneira que eu vejo essa solução? Através do próprio Legislativo, exercendo o seu papel fiscalizatório. A gente tem uma montanha de provas dentro de dossiês, dentro do inquérito do Ministério Público, dentro dos pareceres do Tribunal de Contas, que são cabais. Então, assim, o apelo que eu faço, se possível, talvez, é uma impressão minha, que a articulação dentro do Legislativo, através de uma frente parlamentar, que até o próprio Vossa Excelência propôs isso, se articular melhor para fazer essa pressão dentro do Executivo, cobrando a Secretaria de Fazenda do que está se acontecendo, cobrando a Secretaria de Gestão, e até mais uma coisa que nós não fizemos ainda, a Controladoria Geral, o próprio órgão de controle. Eu vejo a necessidade de nós fazermos uma denúncia formal dentro da Controladoria. Por quê? Porque esse órgão não se manifestou ainda. E ele é o órgão que deveria estar controlando toda essa balbúrdia inconstitucional que está ocorrendo dentro da Prefeitura. O mínimo que pode acontecer é eles corroborarem a tese do governo, mas isso poderia ser usado como subsídio dentro do Ministério Público. O fato é o seguinte, eles não estão dando ouvido a nós dentro do Executivo. O melhor caminho que eu vejo é cobrar, fazer uma denúncia diante da Controladoria para que ela, utilizando as suas atribuições constitucionais, no mínimo, fustigue a administração pública para aumentar essa pressão. Um outro ponto que eu vejo fundamental é a gente ter nessa mesma frente parlamentar, me desculpe se isso já está acontecendo, eu sei que a Vossa Excelência está fazendo isso, mas é acompanhar para e passo o controle externo no seguinte sentido, nós vamos ter uma resposta agora da Prefeitura demandada pelo inquérito civil. A gente ouve diuturnamente leviandades apregoadas pela administração pública, como não vou nomear porque existe insuficiência orçamentária, não vou nomear porque a reforma administrativa está em aprovação. Nós temos que contestar isso. E nós temos que estar para e passo com o controle externo, subsidiando, através do Legislativo, essas contestações. Eu estou vendo muito o próprio prefeito vir à mídia dizer inverdades, como, por exemplo, estou reduzindo em 30% os comissionados. Isso não é verdade, eu não estou vendo contestação em cima disso. Isso acaba sendo... Quem não contesta acaba permitindo que isso se torne uma verdade, apesar que o trabalho que Vossa Excelência vem fazendo nas mídias sociais vai nesse sentido, mas eu vejo somente Vossa Excelência fazer nesse sentido. Por isso que eu falo da articulação parlamentar. Outro ponto que me chama a atenção e me causa muita aflição é
é uma falta ainda de... Eu espero que a gente consiga chegar de uma publicização desse escândalo que está acontecendo dentro da prefeitura através da grande mídia impressa e televisiva. Eu entendo perfeitamente que, nesse momento, a imprensa vai se manter afastada de toda a situação, principalmente a grande mídia, porque ela, em tese, ela não quer interferir nas eleições. Mas o que eu peço, obsequiosamente, é que o Legislativo se utilize das suas prerrogativas fiscalizatórias e das suas prerrogativas de publicização para a gente tentar fazer com que essa balbúrdia toda inconstitucional chegue dentro da mídia, porque isso vai dar mais força para o nosso caso. É óbvio que a gente está vendo isso dentro das redes sociais, mas, apesar da mídia ser contra, a gente tem clareza disso. Hoje, servidor público, no discurso da mídia e no discurso da sociedade, é um câncer. A gente precisa tentar reverter essa situação através da própria mídia e através da contestação de que politicamente vem ocorrendo com o próprio prefeito. Eu não estou vendo claramente essa situação ocorrer dentro do parlamento, excepcionalmente pela ação de Vossa Excelência. Então, eu me sinto muito aflito, porque a gente vai passar por um processo eleitoral, não sabemos o resultado, e se esse senhor que ocupa hoje o gabinete for reeleito o ano que vem, sabendo que não há dotação orçamentária, sabendo que ele vem à mídia expor diuturnamente inverdades, sabendo das preterições, sabendo que nós temos uma montanha de provas e fazendo um parênteses, sabendo que o judiciário, lamentavelmente, vem ratificando, através de suas decisões, as inconstitucionalidades que a prefeitura vem fazendo. O caso da GBP é uma exceção, e espero que se torne uma regra, tá? O caso do mandado de segurança, eu espero. Então, assim, não é possível que, com tantas provas, que, com tanta demonstração cabal de que nós estamos sendo preteridos, ainda assim a gente não consiga o final dessa história que restabeleceria toda a situação jurídica constitucional, que é a nomeação. Então, o apelo que eu faço a Vossa Excelência hoje, tá, na condição de, mais do que candidato, é cidadão. Se não existe, melhorar a articulação dentro do Legislativo para pressionar mais o Executivo, fazemos uma denúncia diante da Controladoria Geral para que eles deem a resposta e comprometer o órgão de controle, e eu provavelmente espero fazer parte desse órgão de controle. Segundo, tentar encontrar uma maneira de nós jogarmos isso na mídia o quanto antes, na grande mídia impressa e televisiva, que eu sei que tem um respaldo mais pesado dentro da mídia. E por fim, contestar veementemente, e isso eu digo até mais para os candidatos à carreira de chefia do Executivo, porque eles têm um respaldo na mídia hoje maior até mesmo do que o Legislativo. Eles vão participar de debates, apesar de estar suspenso o debate, mas eles sempre convidados. Contestarem essas inverdades do prefeito. Não podemos manter essa montanha de inverdades que nós temos, e temos que utilizar todo esse arcabouço jurídico que já está comprovado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, para derrubar veementemente as atitudes do Executivo, que elas estão reiteradamente persistindo a ocorrer. Obrigado, Fábio. Fábio, dizer que nós apresentamos, né, das nossas lutas, e está aqui com a gente também o Arlington, né, que está em contato direto com vocês, tem feito esse trabalho brilhante também na coordenação da comissão, né, dessa frente aí, em defesa do concurso público. Nós apresentamos aqui a PR-13, né, a PR-13 2020, que é uma frente parlamentar em defesa do concurso público. Agora, dizer, Fábio, só para falar para você, aqui a Câmara Municipal é uma Câmara, como a Débora falou, como o Carlos já falou, a Câmara Municipal ela é composta de uma grande maioria que também sataniza o servidor público. Então, você não vai ter muitas ações de vereadores aqui que não gostam mesmo dos servidores públicos, não é uma pauta de servidor público. Então, a gente está fazendo, a gente está se movimentando muito, mas não espere muito de vereadores aqui que estão para defender o sistema financeiro, o capital financeiro, empresários, outros grupos. Então, a gente está aqui, por exemplo, nosso mandato está para defender o serviço público. Então, a gente está fazendo isso, apresentando a frente parlamentar. Agora tem que dar visibilidade mesmo. A imprensa é contra, foi falado aqui também, né, Fábio?
a imprensa é contra o servidor público. Para colocar alguma matéria que a gente conseguir colocar uma denúncia na imprensa contra esse governo que está aí também não é fácil. Então, mas é necessário que a gente dê mais visibilidade mesmo. A gente tem que fazer essa luta de mostrar para a sociedade o que está acontecendo. E isso a gente vai fazer. E dizer também que, se você falou que se essa pessoa que está aí no executivo continuar ano que vem, essa é uma situação. A gente vai continuar lutando. Agora, se no ano que vem nós tivermos outras pessoas, por exemplo, um candidato que já se mostrou favoravelmente à nomeação de todos os aprovados, declarou publicamente Guilherme Boulos e Luiz Erundina, a nomeação dos aprovados em concurso público será uma certeza absoluta que nós teremos todos os aprovados em concursos públicos com as dotações orçamentárias sendo nomeados. Então, é uma questão que a gente tem que também falar aqui para vocês. Eu gostaria também tem algumas pessoas que estão acompanhando aqui, mandando mensagem, são os GPPs, né, do serviço funerário, passaram no concurso também público do serviço funerário, também que estão prejudicados com essa ação da prefeitura da não nomeação, né, dos aprovados aí, também para o serviço funerário. Mas deixa eu passar agora para o Felipe Nakamura, que é da carreira de analista de planejamento e desenvolvimento organizacional. Felipe. Boa noite, Celso, colegas. Queria agradecer muito a oportunidade, queria aproveitar para agradecer o Carlos, que já saiu já. Aproveitando a oportunidade também para agradecer todo o trabalho que você tem feito, você e o seu gabinete, a sua equipe, né, entrando com representações tanto no MP quanto no TCM. Tem sido bem legal, porque de fato é alguém que comprou a nossa briga e está de verdade lutando pelo funcionalismo público. A carreira, falando um pouquinho da carreira, é uma carreira focada na área de TI dentro da prefeitura. É uma carreira nova, ela não existia dentro do resto da estrutura. A única carreira de TI que existia até então era a carreira dentro dos auditores fiscais, que estão dentro da Secretaria de Fazenda, e as vagas que estão relacionadas à Prodan. Mas aí elas estão na iniciativa na área pública, mas estão dentro de uma empresa, não estão dentro do executivo. Qual que é a vantagem de ter uma carreira dessas? E interessante até notar que ela não existia até então. A ideia é que, como a tecnologia está tomando conta de tudo, e a gente precisa colocar a tecnologia para simplificar o acesso das pessoas a qualquer tipo de serviço, inclusive o serviço público, até então a gente não tinha carreira que pensava em políticas públicas e a digitalização dessas políticas públicas. É até interessante reparar que a carreira de APPGG, né, dos analistas de políticas públicas e gestão governamental, e essa carreira de APDO com a especialização em TI foram criadas juntas, e para mim é muito claro que a ideia é que esses APPGGs criem as políticas públicas e os APDOs TI trabalhariam em conjunto com essas pessoas para digitalizar esse acesso das políticas públicas. Então, a gente facilitaria a entrada de serviços digitais para simplificar o atendimento da população, que todo mundo sabe que é aquém do que deveria ser. E vai continuar aquém do que deveria ser pela preterição, né, desses governos com relação à contratação de comissionados. É bem o que você comentou, né, Celso? Eles não têm intenção de contratar funcionários públicos, né, efetivos, porque essas pessoas têm autonomia, elas têm liberdade de dizer a opinião delas e de contrariar qualquer tipo de decisão que venha do executivo, de cargos eletivos ou cargos em comissão, né, em cargos de confiança, com relação a qualquer tipo de atitude, postura que contrarie o interesse público, o bem comum. E essa preterição, então, dessas carreiras da área pública vem muito de encontro a isso. É até interessante de comentar também, eu também acabei entrando numa dessas vagas, né, comissionadas por um período, no começo da gestão Dória Covas, e era interessante notar que muitas das pessoas que vinham da iniciativa privada para tentar uma carreira pública se deparavam justamente com esse problema, com o problema de que o funcionário público não pode ser ameaçado com a exoneração, né, com a demissão, no caso, porque eles não têm como serem exonerados simplesmente pela vontade política de alguém. Então, até é interessante também reforçar que a estabilidade dentro do funcionalismo público existe basicamente para que
os políticos não façam mudanças enormes dentro da estrutura da máquina pública para que ela continue funcionando, independente da pessoa que está lá, e talvez até contrariando o desserviço que alguns deles causem com relação a iniciativas que não privilegiem, de novo, o bem comum, o bem da cidade, o atendimento do público e das necessidades que esse público tem com relação aos serviços que a área pública, né, que o ente público oferece. Quando eu estive lá, eu percebi que a gente teria um espaço para trabalhar muito grande. Tanto que, mesmo como comissionado ainda, eu comecei a trabalhar junto com um gabinete que estava buscando, e isso era muito interessante, né? Buscando reduções de gasto público, e a gente conseguiu fazer só na Secretaria de Gestão, naquele período, uma redução expressiva dos gastos com TI. Todos os gastos até então eram executados única e exclusivamente com a Prodam, e nesse período, a prefeitura como um todo, aí falando de todas as secretarias, todas as autarquias, gastava em torno de quase 500 milhões de reais por ano com o Prodam. E a minha estimativa é que a gente conseguiria fazer uma redução aproximada de talvez até um terço. Aí um terço eu estou sendo, não sei se otimista ou pessimista, eu acho que pessoalmente daria para ser até mais, mas pelo menos um terço desse gasto poderia ser economizado basicamente pensando em políticas públicas e na digitalização dessas políticas a longo prazo, ou revisando conceitos que estão já defasados se comparado com o resto do mercado. E a gente tem um problema, inclusive, dentro da própria Prodam, porque a maior parte da estrutura de decisão da Prodam, a hierarquia mais alta, também está dentro de cargos que são de confiança, são cargos comissionados, e essas pessoas acabam mudando a cada governo, a cada gestão, basicamente pelo loteamento de cargos. E isso acaba com toda a estratégia da prefeitura com relação à digitalização dos serviços públicos. A ideia, então, dessa carreira dentro do executivo seria a gente conseguir planejar a médio e longo prazo as execuções dessas políticas públicas para favorecer a população. A preterição, então, dessa carreira, no caso, não só dessa, mas todas as outras também, é relevante, então, porque a gente acaba impactando a execução desse serviço público e impedindo, muitas vezes, o cidadão de conseguir acessar esses serviços. Então, é bem importante comentar, e aí eu sigo muito o que a Débora e o Fábio comentaram antes, o que a gente já superou, eu acho, que os assuntos de fato, porque tanto a representação do MP quanto do TCM já comprovaram que a alegação da prefeitura de preterição existe de fato pelo MP, e de que o orçamento existe de fato pelo TCM, porque a gente tem, então, dinheiro no cofre público, que é uma das alegações, não teria dinheiro para se nomear, e que a gente está, de fato, contratando muitos comissionados em preterição, então, essas carreiras que estão, esses aprovados que estão dentro dessas listas, então, e não foram nomeados. E tudo isso, então, acaba jogando contra a própria população, que às vezes até é levada a pensar que a população, que o funcionalismo público é um vilão, mas que muitas vezes, e eu tive a oportunidade de ver, tem algumas pessoas lá dentro que carregam piano, que fazem um esforço muito maior do que precisaria para poder entregar um serviço de qualidade, muitas vezes até que não aparecem, porque o serviço não está na ponta, né? É um serviço intermediário, uma secretaria que fica fazendo aquela parte de operações de RH e administrativas, mas que também estão dando sangue para que a cidade seja um pouco melhor. E é triste ver que, então, a preterição acaba jogando pessoas que muitas vezes não têm preparo, não têm incentivo, e vão acabar parando lá ou por conveniência ou por uma necessidade, muitas vezes, da própria pessoa, mas que não capacitam ela. Só a pura necessidade, por si só, ela não deixa a pessoa pronta para atender a nossa necessidade como população dentro da cidade da melhor forma possível. Diferente do que o concurso acaba fazendo, que busca sempre trazer pessoas melhor preparadas para atender essas posições. Então, eu queria agradecer muito o trabalho, principalmente o seu, Celso, que a gente tem acompanhado de perto, agradecer ao Arlington, que tem feito um trabalho muito legal, agradecer o pessoal das comissões, porque se não fossem as comissões, a gente também não teria formado esse grupo e chegado até vocês. Então, eu queria agradecer esse pessoal que muitas vezes não aparece, também tem feito um trabalho excepcional. Então, é isso. Queria agradecer. Obrigado, gente. Ô, Felipe, graças a esse trabalho, Felipe, essa organização que vocês fizeram das comissões, e aí
tanto eu como o Arlington, que nós somos da carreira lá também da Fazenda, nós, Felipe e todos vocês, a gente sabe perfeitamente que a entrada de vocês no serviço público vai trazer assim, vai trazer economias, né? Porque vocês vão atuar, todas as carreiras aqui vão atuar em setores estratégicos da Prefeitura de São Paulo, e só com a atuação de vocês, já vai economizar muito o recurso público aqui. Só dessa entrada já pagaria o salário de vocês durante todo o seu período de vigência, porque vocês vão atuar em órgãos estratégicos aqui da Prefeitura de São Paulo, com políticas públicas. A gente sabe disso. Então, por isso que a gente até briga muito para que haja essa nomeação. E outra questão é do Tribunal de Contas do município, que vocês participaram da reunião, né, com o conselheiro, o chefe de gabinete do conselheiro Edson Simões, e tudo leva a crer que agora vai colocar para o plenário a votação, mas também as provas e as argumentações são muito contundentes lá, que vai no sentido de reprovar essa ação da Prefeitura de São Paulo, e tanto o TCM como o Ministério Público tendo um desfecho favorável, o prefeito, os secretários que estão fazendo isso, que são arrolados aqui, eles vão responder com a improbidade administrativa. Eles respondem e vão ficar com problemas aí eleitorais, problemas para suas carreiras aí por um bom tempo. Então é isso. E ô, Felipe, que imagem é essa bonita aí que você está? Está na lua aí, ó. É esse dos fundos, né, do Zoom. Aproveitei porque aqui atrás está uma bagunça. Mas obrigado, viu, Felipe? E deixa eu passar, então, para o Tadeu Botti, que é da QEAG, do Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia. E quando eu vejo essa carreira, todas são problemáticas, mas quando eu coloco essa carreira e a Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, contratando engenheiros para fazer avaliação de escolas fantasmas, escolas que não existem, e nós temos aprovados em concursos públicos aqui de engenharia, de arquitetura, e não são nomeados. Isso é um absurdo também completo aí. Tadeu, com você. Boa noite a todos. É um prazer, né, participar da live. Hoje eu represento aqui o quadro do QAG, né, que são os profissionais da engenharia, arquitetura, né, agronomia e geologia. Eu sou engenheiro agrônomo e eu fui aprovado nesse concurso, né, que teve em 2018, né, no qual foram ofertadas 118 vagas, né. Falar um pouquinho do concurso, ele foi um pouco diferente do que a turma que está participando apresentou, né. Ele, até o momento, não teve apesar de ter sido 2018, até o momento não teve nenhuma nomeação ainda, né. A prova foi em dezembro de 2018 e a homologação só saiu em agosto, né. A partir daí, a gente começou a acompanhar, viu vários processos, né, onde as secretarias solicitavam diversos profissionais, né. O primeiro delas, que a gente observou, na verdade, foi até antes do momento da homologação do concurso, né, foi em meados de março, aproximadamente, onde era a Secretaria Municipal da Educação, né. Ela solicitava 8 engenheiros agrônomos para poder trabalhar exclusivamente na coordenadoria de alimentação escolar, né. E esses profissionais ficariam com atividades dedicadas exclusivamente para compra, fiscalização de alimentos, para poder fornecer às escolas e às creches municipais, né? Então, a gente participa, tem um grupo do WhatsApp, onde não só estão só os agrônomos, mas estão os engenheiros, os arquitetos, né? E foi uma esperança, né? Foi a primeira esperança, porque o processo começou a andar, a gente até então não tinha escutado nada ainda, né? E aproximadamente em agosto do ano passado, esse processo acho que estava numa das fases finais ali daquele do decreto, né, que as secretarias têm que seguir, né? E em dezembro, aproximadamente, ele parou ali. E ninguém obteve mais resposta e se encontra parado até o momento, né? A gente ficou só se perguntando, né, o que tinha acontecido. Só que nesse mesmo tempo, né, paralelamente, outros processos começaram a andar, né, começaram a solicitar outros profissionais, né. As outras secretarias solicitavam arquitetos, solicitavam engenheiros civis, engenheiros florestais, e também acontecia a mesma coisa. A gente acompanhou que o mesmo processo estava acontecendo. Chegava num determinado momento onde parava, né, que era ali da JOF, da Junta Orçamentária, né. E uma coisa que chamava bastante atenção
que era de todos esses processos, não só esse que eu citei, como os outros, é que era a urgência, né, que eles demonstravam, né, porque precisavam realmente de profissionais, tinham concurso homologado e davam prazo de nomeação, tudo, né. Aí, mais recente, abriu um outro processo que abrangia o maior número de carreiras, que era da Secretaria Municipal das Subprefeituras, né, onde não só engenheiros agrônomos, como arquitetos e engenheiros civis, iriam ser distribuídos aqui nas 32 subprefeituras aqui de São Paulo, né? E gerou uma nova esperança no grupo, o pessoal ficou muito animado, porque foi um processo que estava bem estruturado, né, com questão dos custos, quanto que ia custar por orçamento, e infelizmente também ocorreu o mesmo processo, ele parou naquela determinada secretaria, ficou sem assinatura, e aí já começou a surgir outros pensamentos, outras coisas, o pessoal começou a desanimar, e foi mais ou menos isso os processos do nosso concurso, né? A gente procura entender o porquê, todo mundo, você vê uma aflição por parte de todo mundo, a gente sabe da importância dos profissionais da cidade de São Paulo, por exemplo, da nossa área da agronomia, os engenheiros agrônomos, a gente vê a importância para a parte de zeladoria da cidade, para a poda de manutenção da arborização, para conservação dos parques, do manejo ambiental, e ao mesmo tempo você vê que demanda isso, você vê que a cidade precisa desses profissionais e tem essa negativa aí que a gente acompanha, né? A gente fica sentido porque escuta muito na mídia, como o nosso colega falou, de culpar o servidor público por tudo, né? Só que ninguém sabe tanto das capacidades que as pessoas que passaram, conseguiram a aprovação, têm, né? Por exemplo, a gente abre mão de tudo, eu particularmente acho que não sou diferente de outras pessoas, larguei muita coisa, abri mão de várias coisas para poder conseguir uma oportunidade, né? E o que acho que a gente está pedindo não é nada mais que trabalhar, né? A gente quer trabalhar, quer seguir nossa carreira, não está pedindo benefício, a gente não está pedindo dinheiro para a prefeitura, a gente quer realmente entrar e seguir nosso plano de carreira, né? Eu vejo as nossas reuniões no grupo, você vê que são pessoas altamente capacitadas, acho que nas outras carreiras também, pessoas, né, citam problemas que a prefeitura vem enfrentando, quais possíveis soluções. Então eu só vejo que tem a agregar, né, a gente ser chamado, ser nomeado, né, e conquistar alguma coisa de algo que é de nosso direito, né. Então eu fui meio breve aí, eu só tenho a agradecer mesmo aí por você, o vereador, pelo todo o apoio aí da turma, da comissão que vem ajudando a nossa carreira, né, e tenho fé em Deus que as coisas vão fluir, e é mais isso aí. Obrigado, viu, Tadeu? Tadeu, e é verdade mesmo, todos os concursos aqui, todos aprovados em concurso, são de alto nível, alta competência, porque todos os concursos aqui são muito disputados, né? Só quem nunca participou de um concurso público não sabe, quem nunca participou não sabe como é difícil passar no concurso público. Então, as pessoas que passam de todas as carreiras estão muito preparadas, mas muito preparadas mesmo. Então, a Prefeitura de São Paulo, ela pega quadros maravilhosos assim, de servidores públicos, muito bem preparados, porque os concursos são difíceis de entrar. Então, a gente tem que agora brigar para que todos sejam nomeados. Mas obrigado, viu, Tadeu? Deixa eu passar, então, para a Juliana. Juliana, que é a GPP também. Estamos enfrentando esse grande problema. Eu acompanhei na Secretaria de Saúde, em várias secretarias, o problema da nomeação dos AGPPs. Inclusive, acompanhei um UBS que tinha uma demanda, uma necessidade de nomeação de AGPPs, né? Porque tinha médicos, enfermeiros, mas não tinha AGPP, tinha essa dificuldade lá de servidores para organizar a UBS. E a prefeitura, o prefeito Bruno Covas, ao invés de nomear os aprovados e nomear e lotar na UBS, ele colocou uma OS para tomar conta da UBS. Olha que absurdo. E aí, essa OS contratou vários trabalhadores, então o recurso foi embora e não nomeou os servidores públicos aí. Então, é difícil. Vou passar para a Juliana, então. Juliana, com você. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, como meus colegas já falaram, quero reforçar o agradecimento, né, pela ação do seu mandato. É muito importante dizer que nós tivemos alguns avanços aí em relação à nossa carreira, mas que
não seria possível sem, sem a ação do Ministério Público, que a gente só conseguiu através de você. Como você mesmo disse, né, Celso, anteriormente, não há muitos vereadores que são simpatizantes da nossa causa, e o que é curioso, porque, antes de mais nada, também vereadores também são funcionários públicos, né? A diferença é que eles foram eleitos, mas, enfim... Bom, a vaga de GPP, como também o Celso já disse, gente, ela é uma vaga porta de entrada. Ela é o primeiro contato que o cidadão, que você que está nos assistindo, tem com a prefeitura. E ela normalmente são vagas para atendimento e vagas administrativas mais operacionais do dia a dia. Então, assim, às vezes você pode ter um profissional técnico, como no caso dos médicos, mas sem um AGPP você não consegue acessar esse médico. Você pode ter um serviço na prefeitura, mas sem um AGPP para te auxiliar, você não consegue. Esse nosso concurso foram de 1.000 vagas, lá em 2016. Dessas 1.000 vagas, atualmente foram 649 nomeados. Desses 649 nomeados, mais de 420 não tiveram efeito, ou seja, as pessoas acabaram desistindo do concurso, porque o concurso só foi nomeado depois de 2 anos que foi homologado. E, efetivamente, dessas 1.000 vagas, nós só temos 208 servidores em atividade. Em contrapartida, nós temos aí um quadro de mais de 12.000 vagas em aberto, principalmente porque não se faz concurso, ou se faz, não se nomeia, e há servidores antigos que estão se aposentando. E o que isso implica? Isso implica em mais demora para atendimento dos serviços públicos, mais demora para acesso ao direito da população. Nós entramos, né, com o mandato de segurança, através, a Luísa pode saber falar melhor que eu, porque ela faz parte da nossa equipe de advogados, mas nós tivemos o reconhecimento da preterição pela Justiça. O Descomplica, né, o programa Descomplica São Paulo, foi um dos principais motores aí. Para quem não sabe, enquanto nós temos a GPPs esperando para ser nomeados, nós temos terceirizados, empresas com contratos milionários, que beiram aí os 5 milhões, desempenhando a nossa função. São, atualmente, cerca de 120 terceirizados desempenhando a nossa função. E nós conseguimos comprovar, conseguimos reconhecimento na Justiça de que há sim preterição. Estamos esperando agora apenas a Prefeitura se manifestar. E mesmo tendo esse parecer favorável, agora, dia 17/10, semana passada, a SMIT, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, fez uma renovação do contrato com uma das empresas terceirizadas no valor de 4 milhões, quase 4 milhões e meio. E a justificativa é que não há orçamento para nossa nomeação, mas, mesmo assim, uma vaga terceirizada nessas empresas, nesses contratos, está custando quase o dobro do que um AGPP, do que nomeado custaria mensalmente. Então, assim, independente de ser uma concursada que estudou, que tem qualificação, assim como os meus colegas, é uma questão de cidadania. Eu, como cidadã, antes de mais nada, não gostaria de ver os meus recursos públicos, o fruto dos meus impostos, serem gastos dessa forma, ainda mais de uma forma tão escancarada. E aí, por exemplo, um exemplo mais clássico é a questão da poda de árvore aqui em São Paulo. Na questão da poda de árvore, você precisa de um AGPP para registrar o pedido de solicitação da poda de árvore. E se você não tiver um engenheiro agrônomo, você não consegue realizar essa poda de árvore. E a poda de árvore hoje, ainda mais que nós estamos entrando no período de chuvas, é uma das solicitações que mais acontecem e que causam danos físicos, né, para a residência, para a eletricidade, pode até mesmo causar mortes. E aí você não tem um engenheiro agrônomo para avaliar
e você não tem um AGPP para abrir o pedido. Então, assim, é um efeito cascata, tá tudo muito interligado. Mais uma vez, muito obrigada, Celso. Vamos juntos nessa luta, continuar aí. Muito bem, você traz muito bem a realidade aí da carreira dos AGPPs, né? Que aí os AGPPs dizendo que é uma carreira que está em todas as secretarias estratégicas, né? Uma carreira estratégica que desenvolve um trabalho muito importante em todas as secretarias. Eu sou da Secretaria de Fazenda lá, e assim, sem a AGPP a secretaria não caminhava, não conseguia atingir o seu objetivo sem essa participação, sem essa efetividade dos AGPPs. Então, é muito importante, e a sua contribuição também, falando aqui, trazendo essa realidade muito importante. Eu vou passar para a Heloísa, que é advogada, que está acompanhando muito, né, as ações aqui, inclusive essa que a Juliana falou, de AGPPs, que cria um precedente para a gente muito bom, muito importante, né, que até você poder falar para a gente aqui, para que a gente faça esse enfrentamento que seja um paradigma para as outras carreiras também aqui, todas elas, as que estão aqui nessa live das carreiras da educação também, que essa luta, Heloísa, ela vai se ampliando, né? A gente vai vendo que não são só essas carreiras, são outras também que têm esse mesmo problema dessa administração. Então, com você, Heloísa. Obrigada, Celso. Boa noite a todas e todos. Primeiro, eu agradecer aqui a oportunidade de estar participando desse ato, muito importante, apesar de não ser servidora como os colegas que me antecederam, tenho o máximo respeito pelo serviço público. Acho que todos vocês já falaram um pouco sobre isso, sobre esse desmonte da imagem do funcionário público, da precarização dos servidores e, enfim, da atuação, que faz muito sentido, isso tudo está por trás da preterição, da nomeação dos aprovados, para justificar a contratação de funcionários comissionados, de funcionários terceirizados, que não é o que a Constituição determina, né? Acho que, como a Débora bem disse, tem muito mais coisa em jogo do que só as nomeações individuais, o que já seria um desrespeito enorme, né, com todos os presentes aqui e com todos aqueles que foram aprovados nos concursos. Como o Tadeu falou, são pessoas extremamente qualificadas, que estudam por muito tempo, e estão mais do que aptas a tomarem posse. Indiscutível que é direito dessas pessoas, né? Acho que, como o Fábio já bem disse também, essa questão técnica já está superada, né? A gente já entende que existe a tese da preterição, que isso é inadmissível, que todos os aprovados em concurso dentro do número de vagas têm o direito líquido e certo à sua nomeação. E a administração não pode se omitir, se furtar de nomear essas pessoas, porque está comprovada a existência de dotação orçamentária, a existência de vagas e a necessidade, a imprescindibilidade de todos esses serviços, né? Acho que quando a gente pensa em serviço público, mais do que pensar nos servidores individualmente, é o bem comum, né? A gente está falando de um acesso a um serviço público de qualidade, de profissionais capacitados que vão ser contratados com impessoalidade, então, de acordo com as suas competências, e vão prestar esse serviço com impessoalidade também, eficiência, isso garante a continuidade do serviço público também, que já foi dito, né? São pessoas independentes. Então, é essencial continuar aí nessa luta, nessa briga. Acho que a pressão da sociedade é essencial, essa pressão no legislativo, muito do que foi falado, e a minha contribuição aqui é no sentido de falar um pouco sobre essa parte da luta que está acontecendo no judiciário também, né? Como já bem foi dito pelas pessoas que me antecederam, a Promotoria do Patrimônio Público aqui do Ministério Público de São Paulo está apurando essas preterições, já foi aberto um inquérito civil para responsabilizar a prefeitura pelo que tem acontecido, esse desrespeito com os aprovados. E, para além dessa via coletiva de responsabilizar os gestores, é necessário que as pessoas consigam, de fato, ter a posse, né, desse concurso. Então, nesse sentido, entra a via do judiciário, a via do mandado de segurança, que é a opção que a gente tem adotado até então. Que é o mandado de segurança, é uma ação
para que as pessoas consigam acessar o que a gente chama de direito líquido e certo, um direito que nem se discute, não precisa nem de dilação probatória, né? Que é o caso dessas pessoas. Está mais do que claro que as pessoas estão aprovadas, existe a dotação e a urgência de serem convocadas. E mesmo nesse mandato de segurança, a gente vinha encontrando uma resistência. Como a Débora já falou, justificativas da administração de que não existe verba agora, primeiro a greve dos caminhoneiros lá atrás, né, porque a gente estava falando disso, né, a desculpa do momento é a pandemia da Covid-19, então tudo está paralisado em razão da pandemia, não tem verba, mas antes foi uma greve de caminhoneiros, a gente está falando de pessoas que estão aguardando aí há 4 anos essa nomeação, então vai mudando as desculpas e não mudam as atitudes. Então a gente vinha encontrando essa resistência por parte do judiciário, e recentemente, na semana passada, a gente teve um precedente importante em que caiu por terra essa desculpa das dotações orçamentárias, porque ficava demonstrado, né, que o município de São Paulo está numa situação financeira muito confortável, muito saudável, a despeito da pandemia. Claro, teve uma queda na previsão da arrecadação, mas as previsões já eram altíssimas, então a gente não pode falar em déficit aqui nessa cidade. É uma cidade que realmente não para de crescer, os cofres estão abastecidos e saudáveis, é uma questão de não de gastar mais, mas de gastar da forma correta, empregada da maneira correta essa verba, como determina a Constituição, com a nomeação dos servidores, ao invés da contratação de terceirizados, de comissionados, como a Juliana bem disse, às vezes representa um gasto até mais alto para a administração, né? Não existe nada que demonstre que é mais saudável. Então, finalmente, a gente teve esse precedente muito positivo, que esperamos que impacte outras ações, que reconheceu que essa tese de inexistência de recursos, escassez de recursos, da pandemia, não é suficiente para afastar o direito das pessoas que é existente, e a sentença determinou não a imediata nomeação dos AGPPs, porque está vigente também, vocês devem saber melhor do que eu, essa lei é uma lei que suspende o prazo de validade dos concursos enquanto durar a pandemia. Então, não tem como determinar agora a nomeação, mas impede que até a nomeação de todos os aprovados no concurso sejam contratados outros comissionados, outros funcionários temporários e terceirizados. Ou seja, se não tem dinheiro para contratar o concursado ou aprovado, não tem dinheiro para contratar os terceirizados também, né? Nada mais justo, nada que faça mais sentido do que isso. E como a gente sabe que a necessidade de serviço é urgente, não contratando com essas contratações irregulares, espera-se que comecem a acelerar as nomeações que já eram para ter acontecido anos atrás, né? Heloísa, é só importante esse paradigma que você nos traz aqui, que é importante mesmo, é dizer que eu apresentei aqui, até muito em função do que vocês também, nós discutimos lá no início da pandemia, que vocês fizeram as reuniões com essa comissão, e nós apresentamos, uma das demandas foi apresentar um projeto de lei aqui na Câmara Municipal, suspendendo todos os prazos dos concursos públicos. Nós teríamos, no mês de abril, no mês de maio, o prazo de expiração de alguns concursos públicos, né? E depois dos meses seguintes também. Então, eu apresentei o projeto, e como naquele momento nenhum projeto estava sendo votado individualmente de vereadores, nós colocamos uma emenda com o mesmo teor do nosso projeto num projeto coletivo. E essa emenda, esse projeto de lei foi aprovado, virou lei. Então, todos os concursos estão com os prazos suspensos até o fim da pandemia, até o fim do decreto de calamidade. Se o decreto de calamidade for para o ano que vem, os prazos continuarão suspensos também para o ano que vem. Agora, existe a lei complementar 173, né, federal, que proíbe a abertura de novos concursos públicos até dezembro de 2021, mas não proíbe a nomeação de aprovados para cargos vagos, cargos vacantes, cargos estão vagos, já existem, e não há esse impedimento. Então, o prefeito pode sim, a qualquer momento, fazer a nomeação de todos os aprovados em concursos públicos a despeito da pandemia. E outra coisa que você falou, que é verdade mesmo, a gente acompanha o orçamento aqui, a arrecadação, no primeiro momento, sofreu um baque no começo de abril até início de maio, mas depois se recuperou. A Câmara Municipal aprovou projetos aqui de desvinculação de fundos. Então, a cidade de São Paulo tem 17 bilhões de reais em caixa. Então, esse argumento de que não há recurso,
não é verdade, não é verdade, e isso aí o Ministério Público, o Tribunal de Contas do município, eles têm essa informação já, né, nós dialogando, eles têm essa informação, então não é um argumento válido, né? E se não nomeia os aprovados do concurso público, também não pode contratar, porque também não haveria, em tese, dinheiro, recurso público para isso. Então, a gente tem que lutar, brigar muito, dar visibilidade, né, jogar luz, jogar mais luz ainda, continuar jogando luz para esse problema, que é, na verdade, um crime, né, que está cometendo o prefeito Bruno Covas, e as pessoas, os responsáveis, né, o Ministério Público abrindo a ação civil pública após o inquérito, que eu acredito que vai caminhar para isso, porque as provas são contundentes, o inquérito foi aberto, foram feitas oitivas já de algumas pessoas, né? Não sei se já terminaram todas, mas as convicções do promotor são muito grandes, que daqui a pouco a gente caminha para uma ação civil pública e os responsáveis serão punidos, serão penalizados aí, e a gente espera que isso aconteça de fato, para que isso sirva de exemplo para os próximos que se venham aqui a ocupar cargos aqui na administração pública municipal. Então, é isso, fazer esse enfrentamento. No mandato, a gente vai continuar na luta, né? A gente continuar nessa luta com vocês. Espero que o mandato também continue aqui na Câmara Municipal. Nós teremos agora, nos próximos dias, um processo eleitoral. A gente está lutando muito para que a gente continue com um mandato de servidor público na Câmara Municipal, porque, como eu disse lá atrás, aqui a minoria dos vereadores, né, eles defendem qualquer coisa do serviço público e seus servidores. Então, estou aqui na Câmara Municipal com um mandato, basicamente, de servidores públicos, de educadores e educadoras, e de pessoas ligadas ao serviço público, né, são servidores públicos. Então, a gente está na defesa da contratação, da nomeação do serviço público, não por ser uma pauta corporativista, não. É porque a gente defende mesmo o serviço público, e eu acredito muito que é o serviço público que combate a desigualdade. Sem o serviço público, educação pública, saúde, né, com políticas públicas, não vamos combater as desigualdades que a gente tem nessa cidade. Então, a gente vai continuar lutando muito pelo serviço público, pela valorização dos seus servidores. E isso passa pela nomeação de todas e todos que passaram nos concursos públicos. Então, é isso, gente. Vamos continuar nessa luta, vamos continuar dando visibilidade, a Frente Parlamentar caminhando, o Tribunal de Contas caminhando, o Ministério Público caminhando, e na tribuna também aqui eu vou dando publicidade a mais esse ataque aqui, fazendo também com que a imprensa vá acompanhando aqui as nossas denúncias, as nossas queixas, né, e mostrando também essa irresponsabilidade dessa atual administração. Então, é isso. Gente, muito obrigado. Vamos continuar na luta, né? Eu espero que em breve nós tenhamos uma vitória com a nomeação de todas e todos. Então, a luta é pelo convoca já para todos os cargos aqui que participamos aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, obrigado a todos e todas. Boa noite. Obrigado também ao Arlington, que tem feito esse trabalho também muito intenso com vocês, né, de acompanhamento, e o Vitor, que está aqui operando aqui a nossa plataforma para que fosse possível essa live. Boa noite a todas, boa noite a todos, e as pessoas que nos acompanharam também aqui pelas redes sociais. Grande abraço.